Pode? Então, vou cantar aquela música bem conhecida, né? Que ela fala que o nosso Deus é soberano. Foi a música que mais veio assim na minha cabeça, então a gente vai cantar agora. E é: nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele quem criou todas as coisas, né? E tudo pertence a Ele. Toda a nossa honra, toda a nossa glória e o nosso louvor. Amém. Amém. Espero que vocês estejam com a Bíblia, com papel e com caneta. A Kelviane está presente. Desde já agradeço. Kelviane chegou do trabalho agora, mas teve toda essa disposição para sentar conosco de uma forma online, remota, e ministrar o nosso coração e a nossa mente as verdades bíblicas. Amém? Nesse momento, a Vanessa Sampaio está com oportunidade para orar pela Kelviane, e depois da oração, Kelviane, é contigo, minha linda. Amém, tá certo, meu amor. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Vanessa?
Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Paizinho querido e Paizinho santo, nesse momento estamos aqui, ó Pai, mais de 20 pessoas em uma sala, com pensamentos diferentes, eu não sei, com coração tendencioso para uma opinião, eu não sei, mas Tu sabes. Senhor, que as nossas convicções pessoais se rendam, ó Pai, à majestade e soberania da Tua palavra. Fala aos nossos corações e nos ensina para que aquilo que nós aprenderemos hoje possa ser, ó Pai, algo que nos vai fazer usar mais tarde, ensinar, aconselhar, nos ensina, ó Deus, a sermos luz e sal diante dos homens, diante do mundo. Toma Calviane nas tuas mãos, derrama sobre ela a tua graça. Senhor, te louvo pela vida dela. Cada pessoa que está aqui, ó Deus, que não haja impedimento, que não haja problemas, que as cargas dos celulares continuem firmes até o fim, Paizinho. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ligar aqui a câmera para assustar vocês. Espera aí. A Isa já está se ajeitando aí. Eu vou já me ajeitar aqui também, viu, Isa? Tô te vendo. Boa noite, meus amores. Me perdoem a correria, como Tamires disse, cheguei agora e aí vim direto, porque não podia perder a oportunidade de estar com vocês, né? Aprendendo mais da palavra e ouvindo o que Deus tem a nos dizer sobre aquilo que nós pensamos, achamos ou sentimos, né? Bom, a Tamires já orou. Então, concordei com a oração dela, dei amém no final. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês acham que Deus errou em alguma coisa que Deus fez? Ou alguma coisa, vocês acham que Deus errou ou que Deus erra? O que é que vocês acham? Não? Isa está balançando a cabeça. Não, Joyce. Certeza que Deus não erra em nada? Não. Ok. Ele é o único perfeito da Terra. Amém. Ele é o único perfeito. Ele é a perfeição. Ele é o molde de tudo o que é perfeito, né? Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1, tá? Enquanto vocês vão abrindo, eu vou tentar compartilhar aqui uma telinha com vocês. Romanos, capítulo 1. Calviane, só lembrando que tem pessoas, tem orientadoras, tem pessoas, colegas de trabalho, tá bem misturado hoje o nosso encontro, viu? Todos para aprender. Temos vários públicos hoje de diferentes cidades, só para eu ter noção qual é a pessoa que é mais jovem, qual é a idade, e a que tem mais idade, qual é? Só para eu saber. Tem alguém com 11 anos aí? Eu tenho 10. Quem 10 é? anos. A Isabelle. Tem alguém com 60 anos? Não. Eu tenho 55. Quem é? Uau! A Carolina. Gente do céu, que desafio! 55? Isso. Tem alguém Uau. com mais de 55? Então, o estudo vai de 10 anos a 55 anos. Amém! Tito 2, mulheres tudo misturadas, as mais jovens. Amém. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar, gente, de um tema. É tão importante falar sobre isso, e aí eu quero primeiro louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida da Tamires, da PIB, né, que é uma igreja que eu amo, e de estarem trazendo isso. É importante nós, como igreja, falarmos sobre isso, sobre o que Deus tem a dizer sobre isso, né? Então, vamos falar sobre a ideologia de Gênesis. E aí nós vamos ler Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Porque
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Estamos no versículo 26, amores, do capítulo 1 de Romanos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelo outro. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Amém? E aí, agora nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, e versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, esses dois textos foram textos que eu escolhi para que a gente pudesse falar um pouco sobre eles. Mas antes disso, a gente vai ver um pouquinho o que é essa ideologia de gênero que a gente ouve tanto. Aí eu vou tentar falar de uma forma que dê para entender de 10 a 55 anos. Ainda bem que é o Espírito Santo que vai fazendo vocês entenderem, não sou eu, viu? Para a gente entender um pouco o que é essa questão da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero é mais ou menos um resumo, para dizer, é um conjunto de ideias que defende, que faz essa distinção de gênero e sexo. Eles acreditam que gênero é uma coisa e sexo é outra coisa. Eles vão tratar muito dessa questão de um gênero neutro, né? E o que mais me preocupa é que, para muitos cristãos, eles assim, não sabem exatamente o que é a ideologia de gênero, o que eles defendem, o que de fato trata sobre isso. E aí parece que nós, como cristãos, por não compreendermos muito bem isso, a gente acaba confundindo e a gente acha que isso pode ser parecido com o que a Bíblia diz, ou pode ser adaptado, né? E aí a gente vê muitas coisas que acabam gerando confusão. E aí a gente não sabe como se posicionar diante disso. Então a gente precisa saber o que é, para a gente poder entender o que a palavra diz sobre isso, certo? Em resumo, a palavra ideologia, ela tem um significado de ideias, né? Ideias, estudo, é aquilo que diz sobre algo, é uma ideia que eu tenho sobre algo. E gênero, né, tem aquele sentido de raça, espécie, classe, tipo. Então, a ideia ideologia de gênero são ideias sobre a raça humana, sobre a espécie, sobre a classe, sobre o tipo. Então, nós acreditamos em masculino e feminino, macho e fêmea, homem, mulher, como nós vimos agora em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Porém, a gente vê que onde nós estamos inseridos, existem pensamentos diferentes sobre isso, né? Eles não acreditam exatamente dessa forma. Até a nossa língua portuguesa, a gramática, está sendo afetada com isso, né? Antigamente a gente falava
todos e todas. Todos se referindo a homens e todas se referindo a mulher. Agora eles querem e lutam por uma linguagem neutra, onde eu tenho que falar boa noite a todes, terminar com E, né? Então, eles estão tentando quebrar esse conceito de macho, fêmea, homem, mulher. Outra coisa que a gente vê demais, eu não sei vocês, mas eu vejo demais, é a moda, né? A moda hoje, eles têm esse conceito de, se eu não me engano, eu vou falar, teve algumas propagandas da C&A, por exemplo, onde falando que, eu não me lembro da campanha que eles fizeram, mas era uma campanha voltada em relação, tinha um temazinho específico, e esse tema era justamente falando sobre isso, sobre não existir roupas para homem, nem roupas para mulher, aquela roupa neutra. Então, assim, o mundo está caminhando para quebrar esse conceito, né, de gênesis, de homem e mulher, e de macho e fêmea, né? Então, tá claro para vocês sobre o que é, qual é o significado dessa palavra ideologia e o significado dessa palavra gênero? Dá uma joinha. Ok. Ok. Certo? Posso passar, né? Ótimo. Rapaz, vocês são sabidos demais, viu? Vocês são muito sabidas. São sabidas. E aí, o que é que eles defendem, né? O que é que a ideologia de gênero defende? Ele defende realmente isso que nós falamos. Eles querem quebrar esse conceito de macho e fêmea, né? Quebrar esse conceito de ser homem e de ser mulher. Eles acham que isso não seria um fator biológico, ou seja, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Eles acreditam que é mais uma coisa social. Você se torna uma mulher. Isso é o que eles falam. Porém, o que é que a Bíblia fala? Quem é que está levantando a mãozinha? Fala, meu amor. Lá na minha igreja, né, a gente estava na salinha, a gente estava falando justamente sobre isso, né? E o menino disse que só um minuto. Que ele tinha ido a um chá de revelação. E era no balão, ia sair o balão lá da cor azul ou rosa, né? Sim, já vi. Mas saiu cinza. Aí todo mundo ficou assim, cinza? Como assim? Aí os pais disseram que quando o bebê já estiver grande, ele que vai decidir a sexualidade, o gênero dele. E o que é que você Nossa! pensa sobre isso, pequena? Pequena quase do meu tamanho, né? Ok. Assim, ó, eu acho muito errado, né? Porque não é a criança que decide. Não somos nós que decidimos. Deus decidiu o nosso gênero. Se eu sou menina, eu vou ser menina, vou me aceitar. Tenho que me aceitar. Muito bem. É exatamente isso. O mundo, ele está caminhando para quebrar esse conceito de macho e fêmea, né? Esse chá de revelação eu já tinha visto, infelizmente. E existe esse negócio de que a criança vai escolher, quando ela crescer, o que ela quer ser, né? Então, eles estão caminhando para essa quebra, e a gente vai ver daqui a pouco qual é a intenção deles ao fazer isso, né? Existe uma intenção por trás disso, e vocês vão ficar sabendo dessa intenção, porque nós que temos a verdade nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, precisamos saber falar sobre isso, conversar sobre isso, e muitas vezes amigas nossas, ou pessoas que a gente conhece, podem ficar confusas em relação a isso, e aí a gente pode pegar a verdade da palavra de Deus e mostrar para essas pessoas o que Deus tem a dizer sobre isso, né? Então, muito obrigada, meu amor, por ter falado sobre isso, certo? E aí nós vimos o que é a ideologia de gênero, certo, Mari? Pode colocar as perguntinhas que aí eu vou olhando e podem ficar à vontade aí de colocar. Aí nós vamos ver a questão da ética cristã, ou seja, o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a ideologia de gênero. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não tem como alinhar essas duas coisas, certo? Por exemplo, a ideologia de Gênesis é completamente diferente à ideologia de gênero. É diferente, não tem como alinhar isso.
Por exemplo, a ideologia de Gênesis, a teologia de Gênesis, ela é totalmente fundamentada na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Deus diz que existe macho e fêmea. Pronto, existe macho e fêmea. E aí, como é que eu descubro qual é o meu sexo? Bom, se eu nasci mulher, eu sou mulher. Se eu nasci homem, eu sou homem, né? E isso aí não tem o que questionar. Mas aí a ideologia de gênero, não, ele vai dar alternativas, né? Como a nossa pequena acabou de falar. Ele vai dar alternativa, não, você escolhe quem você é. E aí eu queria perguntar aqui para essas mulheres de 10 a 55 anos. Alguma vez vocês já ouviram falar em uma palavra chamada hedonismo? Hedonismo. O que é hedonismo? Alguma mulher que saiba aí que possa falar? Não, eu não ouvi. Eu só ouvi falar na minha aula de filosofia. Aula de filosofia, uau, aham. Gente, hedonismo é a constante busca pelo prazer, por aquilo que me faz bem. Sabe quando o mundo diz assim, ó, ai, siga o teu coração, faz aquilo que tu tá com vontade, vai ser feliz. O importante é ser feliz, mulher. Vai, segue teu coração. Não tá feliz, ó, vai embora. Não tá feliz? Abandona essa pessoa. Não tá feliz? Deixa isso, né? Então, é aquela constante busca por aquilo que me faz bem, que me faz feliz, que eu quero. E um dos eixos, uma das coisas da ideologia de gênero é isso. É a busca por aquilo que eu quero. Eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem, então eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu não me sinto uma mulher, então eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Né? Eu não me sinto mulher, Kel. Eu não me sinto mulher, eu me sinto feliz sendo homem. Né? Mas aí é essa busca por esse constante prazer, por essa constante satisfação que a ideologia de gênero vai trazer muito para a gente. Eles vão dar a escolha, né? Dizer que não é biológico, você não nasce homem, você não nasce mulher, ok? Entendido sobre hedonismo? Posso passar, joinha? Vocês são muito sabidos, viu? Sabidas, vocês são mulheres. Então, à luz da palavra de Deus, a Bíblia, ela reprova completamente as ideias defendidas pela ideologia de gênero. Eu separei vários versículos que eu vou compartilhar com vocês, para que não seja a minha fala, mas a fala de Deus. Então, contra a ideologia de gênero, devemos apresentar a ideologia de Gênesis, a teologia de Gênesis, né? À luz da palavra de Deus, o que a Bíblia vai dizer sobre isso? A Bíblia vai dizer que é pecado. E a gente vai já ver sobre esses pontos específicos, ok? A Bíblia não deixa dúvida. Gênesis 1:27, nós lemos, onde Deus fala sobre macho e fêmea. E aí eu também coloquei alguns versículos, como Deuteronômio 22:5, sobre Provérbios 31:10, 31, que vai falar essa diferença que existe de homem e de mulher. E Deus fez isso intencionalmente, gente. Há um propósito porque Deus fez homem e mulher. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Coloquei outros textos para que vocês vejam que a Bíblia já falava sobre isso. Vocês sabiam que em Levítico vai falar claramente que um homem não pode se deitar com outro homem como se ele fosse mulher. Alguém abre em Levítico 18:22? Esse texto é muito importante para esse assunto. Levítico 18, versículo 22. Se alguém abrir e puder ler, eu agradeço muito. Levítico 18:22. 18:22, amor. 18:22. Eu abri. Não, Pode ler, por favor. não se deite com um Abri homem também. como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Olha isso. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não é aceitável.
Então, esse versículo condena completamente o homossexualismo. Homem com homem é pecaminoso, é repugnante. É a palavra de Deus quem está dizendo isso para nós. Romanos, que nós lemos no início, Romanos 1, fala sobre a mudança dos relacionamentos naturais. Que Deus fez o homem para a mulher para o homem. E Romanos 1, que nós lemos, a partir do versículo 21 até o versículo 27, vai falar que eles inverteram aquilo que Deus tinha feito. Eles mudaram os relacionamentos de modo natural. E aí eu trouxe também mais 2 textos que vai falar sobre isso, que é 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo também 1, que vão falar muito sobre essa questão desses pecados. Eu achava que esse negócio era... Mas para você ver, e é tão interessante, que a irmã colocou agora que ela achava que era só de agora, mas já existiu isso. Tem 2 textos que também vão falar, eu acho que eu coloquei mais para o final, que vão falar, por exemplo, Sodoma e Gomorra, vai falar também no livro de Jó. Existiu outros momentos onde a Bíblia vai falar sobre a questão do homossexualismo. Então, para vocês verem como a Bíblia vai falar sobre isso durante todo o decorrer dela, né? Então, esse versículo de Levítico é uma chave muito importante para você entender que isso é contrário ao plano de Deus. Gênesis mostra que é contrário, Deus fez macho e fêmea. Levítico vai dizer claramente, é repugnante. Amém? E aí a gente vai ver quais são as consequências dessa inversão. O que acontece quando a gente defende a ideologia de gênero, quando a gente acredita que pode defender isso, né? Que a gente está vendo que isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas qual é a consequência disso? Gente, a primeira consequência é a troca de papéis dos homens e das mulheres. Um dos intuitos dele, propósito deles, é que exista essa mudança de papel, inversão de papel que foram constituídos por Deus. Eles querem desconstruir essa ideia de homem, mulher, macho e fêmea, né? Que a palavra de Deus ensina com tanta clareza. E aí eu coloquei mais os versículos para vocês. Eles querem mudar isso, mudar esse conceito, ok? Esse plano original de Deus. Troca de papéis. Outra consequência é a confusão de identidade. Gente, eu trabalho em uma ONG e eu vejo muito isso, né? Adolescentes que estão em dúvida e aí ficam pensando, ai, eu tenho sentido essas coisas e tudo. E aí você vê que existe uma confusão na mente. O que eles querem fazer é essa confusão na mente da pessoa. Que as pessoas tenham uma ideia distorcida sobre quem é, né, sobre a sua personalidade. E aí isso vai gerando um conceito completamente errado daquilo que Deus fez para você. E eu queria que a gente abrisse em Romanos 9, capítulo 20. Vai anotando essas referências tudinha para você poder conversar com as pessoas que for aparecendo no seu caminho que tem dúvidas sobre isso. Deus pode usar você como porta-voz da palavra. Romanos capítulo 9, o versículo 20, ele vai dizer assim: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que fizestes assim? Olha o que esse texto está dizendo. Quem somos nós para chegar para Deus e dizer assim, por que Deus me fez mulher? A página é Romanos 9, 20, meu amor. Por que Deus me fez mulher? Por que Deus me fez homem? Por que Deus me fez assim? O texto está dizendo assim, quem é você para chegar para Deus e dizer por que ele fez ou o que ele está fazendo? Então, quando a gente apoia alguém que está querendo pensar diferente daquilo que Deus diz, quando a gente decide, eu não quero mais ser mulher, eu quero ser homem. Ou quando a gente apoia um amiguinho nosso que está querendo, Kel, eu acho que eu não sou mulher. E aí eu fico, é mesmo, eu acho que tu também não é. Então, seja para eu mudar ou apoiar alguém que está fazendo isso, eu estou rebelando de uma certa forma contra o Criador. Rebelando é o quê? É indo contrário àquilo que Deus disse. É dizendo assim, por que o Senhor fez isso, né? É como se eu dissesse, como eu perguntei para você, será que Deus erra? É como se eu dissesse que Deus errou.
Deus não errou em fazer você mulher. Ele não erra. Ele propositadamente, intencionalmente, porque ele quis, ele fez você mulher. Então, assim, quando a gente diz o contrário, a gente está indo contra aquilo que Deus realmente determinou, tá? E a outra coisa que a gente vê que a intenção deles é desvalorizar o casamento e a família. Gente, vocês são meninas inteligentes. Vocês são meninas e mulheres de 10 a 55 anos inteligentes. Então, me digam, como é que é possível 2 homens dar à luz a uma criança? Ou 2 mulheres, tem meninos também aqui. Uau, eu não sabia, eu pensei que era só para as mulheres. Perdão. Então, como pode 2 homens dar à luz? Como podem 2 mulheres gerar uma criança? Ai, Kel, mas agora existe inseminação artificial, vai lá, e gravidez invicto, que bota lá e tudo, tá. Mas naturalmente, é possível 2 homens dar à luz a uma criança? Deus fez homem e mulher e logo depois que ele fez, ele disse assim: procriem, se multipliquem, reproduzam. Como 2 homens conseguiriam fazer isso? Como 2 mulheres conseguiriam fazer isso? Isso foge do natural. E aí, uma das coisas que a ideologia de gênero quer fazer é desconstruir a família. Quebrar, partir a ideia de homem, mulher, filhos. Quebrar esse conceito tão precioso que é a família. Ok? E aí, deixa eu correr porque eu quero deixar o tempo para as perguntas. E aí é uma coisa que eu queria deixar enfatizado demais. Deus se importa com a sua sexualidade, né? Deus, ele... A ideologia dos homossexuais... Vamos já chegar nas perguntas, gente. Deixa eu correr. A Bíblia revela, como nós vimos, que Deus criou 2 sexos, né? Quais são? Alguém me diz, para saber, por Feminino e favor? masculino. E masculino. Feminino e masculino. Muito bem. Deus criou homem, mulher, feminino e masculino, né? E aí, a Bíblia vai dizer que a gente não pode alterar a verdade de Deus. Um dos textos que fala sobre isso é 1 Pedro 4, 17 ao 19. A gente não pode alterar aquilo que Deus determinou, a gente não pode mudar aquilo que Deus criou. Então, se você é homem, se você é mulher, não é por acaso, gente. Não foi acidente, sabe? Isso foi algo que Deus planejou para você. Ele quis que fosse dessa forma. Ele planejou que fosse dessa forma. Então, ele se importa com a sua sexualidade. E existe um propósito para ela. Gente, olha, mulheres e homens são tão diferentes. Isso é tão evidente no corpo, tudo tem um propósito. Isso mesmo, meu amor. É tão evidente no nosso corpo, e aí eu coloquei aqui porque eu queria falar com vocês sobre isso. Homem e mulher, eles são diferentes no corpo, na habilidade física. As emoções são diferentes e tudo isso é útil. Deus tem uma intenção por trás de tudo isso. Por exemplo, a estrutura do homem física geralmente é de maior musculatura, né, do que as mulheres. Geralmente o homem possui mais força física, mas a mulher tem habilidades relacionais que às vezes o homem não tem. Ela tem uma inclinação maior para cuidar das pessoas. Para vocês terem uma noção, gente, é questão física. Os cérebros são diferentes, têm estruturas diferentes. E isso faz com que a gente perceba as coisas e responda de forma diferentes também. Então, homem e mulher são distintos, são diferentes. E isso Deus fez de um modo intencional. Essa diferença que completa, né? Já pensou, meu Deus, se nosso corpo todo fosse só boca, né? Ou se fosse só olho. Não, cada um tem um papel, uma função. Então Deus fez o homem e a mulher assim para complementarem um ao outro. E aí uma coisa que eu Que queria... também não pode inverter os papéis, porque como o feminino faz. Não pode inverter os papéis, é isso que meu amor disse?
Eu não ouvi, Tô. Sim, sim. Exato, exato, não tem como. E, gente, olha, eu fico vendo às vezes as coisas, nessas questões de Olimpíadas ou algumas coisas assim de esportes, né? Interessante que a ideologia de gênero, ela vai falar que quer uma igualdade, né? Ai, homem e mulher igual, 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 igual. Mas aí, quando você vê, tá concorrendo um determinado esporte que são só mulheres. Aí tem lá um homem, que é homem, porque Deus fez ele homem, mas que decidiu ser mulher, competindo contra a mulher. A força muito maior, porque é homem, né? Então, assim, não adianta tentar inverter, não funciona, essas coisas não funcionam, porque elas são totalmente contrárias àquilo que Deus naturou, que Deus tornou natural, certo? E o que eu queria falar que é muito importante aqui, que quando a gente fala de sexualidade, gente, nós não estamos falando apenas das relações sexuais, né? A gente está falando que Deus ele sempre teve algo maior quando ele pensa nessa questão da sexualidade, da nossa sexualidade. E uma das coisas que ele coloca é esse complementarismo, né? Deus fez o homem e a mulher para se complementar. A Maria falou sobre a questão de inversão de valores, né? Inverter valores. E aí, às vezes, a gente acha que, por exemplo, o feminismo. Ai, não. Não, Kel. Eu não vou entrar nessa porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que ser submissa ao homem e o homem vai ficar mandando na gente. E eu vou. Gente, não é isso. A gente precisa conhecer as coisas para poder falar delas, né? Aos olhos de Deus, homem e mulher são iguais, valores iguais, né? Deus ama de modo igual. O que existe são papéis diferentes, e esses papéis se completam para realizar o propósito de Deus. Homem e mulher, eles são iguais em dignidades, mas eles são diferentes em função. E justamente por serem diferentes é que eles se completam. Então a gente precisa entender bem isso, certo? Outra questão é essa conexão, que é como eu falei para vocês, a própria anatomia do nosso corpo, né, dos órgãos sexuais, eles se conectam naturalmente quando é homem e mulher. Diferente de dois homens, duas mulheres, não tem como nós sermos cristãos e defender a ideologia de gênero. Foge da lógica e foge também do plano de Deus para as nossas vidas, certo? Outra coisa é a procriação, como a gente falou, né? Deus dotou cada sexo de características físicas. O corpo do homem não tem estrutura para carregar uma criança na barriga. O homem não tem útero. O útero é o local onde a criança fica dentro da barriga. Deus dotou a mulher com útero para que ela carregasse uma criança no seu ventre. Mulheres não têm espermatozoide. Homens têm espermatozoides. Todo mundo aqui sabe o que é espermatozoide? Ou estou falando alguma coisa que ninguém ainda sabe? Que esses assuntos não são falados, mas precisam ser falados, né? Então, assim, Deus dotou o homem e a mulher com propósitos. Ele dotou a nossa anatomia, o nosso corpo, para poder fazer as coisas de acordo como ele estabeleceu, né? Então, assim, veja como Deus faz tudo perfeito, né? E aí o homem tenta inverter isso. Então, Deus se importa com a sua sexualidade, né? E aí uma coisa que a gente tem que entender: você não escolhe. Deus fez você mulher. Deus fez você homem. Então, você não pode escolher. Ainda que alguém mude a estrutura física do seu corpo, ainda assim ela vai ser aquilo que Deus disse que ela é. Ela vai sentir, ela vai pensar, ela vai agir baseado naquilo que Deus criou ela para ser. Sabe? Não tem como a gente fugir daquilo que Deus disse que é. Então, Deus se importa com a sua sexualidade, ele tem um plano para ela especificamente. Existe uma razão por você ser mulher, existe uma razão para que você seja homem, ok? E
alguns versículos que eu coloquei também aqui, que vocês podem anotar, que eu acho que é importante vocês terem, que são trechos da Bíblia que fala sobre isso. E uma coisa importante, eu fiz questão de colocar essa frase bem em destaque. Gente, quando a Bíblia fala, é Deus falando. Quando a Escritura fala, é Deus falando. É por isso que a gente tem que fazer assim, quando a gente estiver diante de alguma coisa, sem pensar, o que Deus diz sobre isso? Tá, eu penso isso, eu acho isso, mas o que a Bíblia diz? E aí, quando a Bíblia fala, me calo, porque é a própria boca de Deus falando. Então, se Deus fala, se Deus reprova, se Deus não aprova, eu não posso aprovar, porque aí eu vou estar indo contra aquilo que Deus determinou. Amém, meus amores? Então, assim, é bem delicado falar sobre isso, mas a gente precisa, como cristãos, sempre mostrar essa necessidade de ter uma cosmovisão bíblica sobre a sexualidade. Kel, e o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a forma como você pensa. Eu até resumi aqui. Cosmovisão é a soma daquilo que eu acredito, né? É a minha visão sobre aquilo que eu entendo. E isso vai dirigir a forma como eu vou agir. E nós vemos o mundo a partir da palavra de Deus. Eu tenho que olhar para as coisas que a cultura está dizendo a partir da palavra de Deus. Olhar o que Deus diz sobre isso. E aí, se ele está dizendo, eu vou concordar, porque ele não erra e ele é Deus, né? Então, qual é a fonte da verdade, meus amores? O que é que tem levado a gente a acreditar nas coisas? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre os nossos pensamentos, sobre o que a gente acha. Então, eu coloquei até bem grande, negrito, a palavra de Deus é verdadeira, ainda que o seu corpo diga o contrário. Ou seja, ainda que o seu corpo, você que está aqui ouvindo hoje esse estudo, ainda que o seu corpo diga assim, ai, eu não me sinto mulher, eu não me sinto homem. Ainda que que o seu corpo tente dizer isso, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Quando você estava no ventre da sua mãe, que fizeram aquele examezinho de ultrassom, e o médico ficou procurando, aí viu uma pintinha, é homem. Não viu a pintinha, é mulher. Pronto. Dali, o seu sexo já estava estabelecido. Ele foi revelado para a gente, né? Mas já estava desde o início, desde quando Deus pensou em trazer você ao mundo. Então é a palavra de Deus que dita, que diz para a gente a verdade. Amém? Então, o que nos define não é o que a gente sente. Ai, eu tô sentindo que eu gosto de outra menina. Tá. E quem foi que disse que você precisa seguir seus sentimentos? Quem foi que disse essa mentira para você? O mundo? As outras pessoas? E a gente precisa acreditar nelas? É elas que ditam pra gente o que a gente tem que fazer? Ah, então pera ainda. Eu vou fingir que eu tenho vontade de voar. Eu vou fingir que eu sou... Não, galinha não voa, né? Eu tenho vontade de voar. Vou fingir que eu sou um avião e vou sair por aí voando. Aí eu vou voar só porque eu me sinto como se eu fosse um avião. Eu posso morrer me sentindo um avião, meu filho. Se eu pular de um canto pro outro, eu caio e morro na hora. Então, não é o que a gente sente, gente. A gente não precisa acreditar nos nossos sentimentos, não. Ai, hoje eu estou me sentindo... Deixa eu ver... Hoje eu estou me sentindo uma mulher de quase 2 metros de altura. Tá, continuo sendo a Kelviane com 1,58. Sentir não muda nada. Sentir não muda as coisas. Então, o que define você não é o que você sente. Tá, tô sentindo que eu tenho atração por outra mulher, e eu sou mulher. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o que a palavra de Deus quer para mim. Eu tenho que me esforçar para mortificar esse desejo que eu tenho, sabe? Esse sentimento que é contrário. Gente, a gente precisa entender que aí entra numa questão que alguém colocou, né? Sobre, Kel, mas a igreja reprova tanto hoje, a igreja afasta as pessoas que têm lutas nessa área, né? E a gente realmente erra muito nisso, né? Em achar que o homossexualismo ele é diferente dos outros pecados. Mas se a gente for lá em Apocalipse, quando está na lista lá, vai dizer que os mentirosos
Tá lá na mesma listazinha, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados. O que é efeminados? Aqueles homens que querem ser mulheres. Não herdarão o reino de Deus. Então, quem mente tá do ladinho de quem é efeminado. Então, a gente precisa entender que não existem esses níveis de pecados. Para um Deus que é santo, 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 3 vezes santos, qualquer pecado é uma ofensa para ele. Então, a gente precisa entender que, do jeito que eu tenho vontade de comer, até passar mal, né? Eu vou vontade de comer um chocolate, comi um. Aí, meu Deus, vontade de comer outro, comi outro. Já estou satisfeita, mas estou naquela vontade de comer outro. Então, da mesma forma que eu tenho que lutar para não comer todos os chocolates que eu queria poder comer, e quem me conhece sabe que eu amo chocolate. Da mesma forma que eu tenho que lutar para não comer tudo que eu quero comer, uma mulher que tem desejo por outra mulher tem que lutar do mesmo jeito para não gostar dessa mulher. No fundo e no final, meus amores, é uma luta contra a nossa vontade. É uma luta contra o nosso desejo. Vocês lembram de Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, que ele orou? Ele disse, Pai, afasta de mim, né? Me livra disso. Eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Aquele momento, Jesus estava lutando contra a vontade dele. Ele não queria ter que passar pela cruz, mas ele lutou para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Então, o que eu quero dizer para os meus amores aqui? É uma luta contra a nossa vontade. Aquela menina que tem atração por outra menina, aquele menino que tem atração por outro menino, é a mesma luta da minha atração pelo chocolate. No final das contas, é uma luta contra os meus desejos, contra o que eu quero fazer, contra a minha vontade, contra deixar de fazer uma coisa que eu quero para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A gente precisa entender que o nosso pecado é contra Deus. A gente precisa entender que a gente precisa amar mais a Deus do que o nosso pecado. Tá dando para entender, meus amores? Então, Deus criou macho e fêmea. E aí, depois disso, depois da queda, né, depois do pecado, tudo ficou, né? A queda foi lá e mexeu corrompeu a boa dádiva do Senhor em relação ao corpo, e aí a gente vai ver uma sequência de poligamia, né, que era o homem ter muitas mulheres. Engraçado que na Bíblia já... Engraçado não, não tem nada engraçado. A Bíblia já falava sobre isso, né, sobre o homem ter várias mulheres, e hoje a gente vê isso como adultério. A Bíblia vai falar de estupro. Então, assim, todas essas coisas aconteceram após a queda, né, com a entrada do nosso pecado. E aí chega a pergunta chave. Estamos quase terminando. O que a gente pode fazer, gente, como resposta? O que a gente pode fazer com aquelas pessoas que lutam nessas áreas específicas, né? Que sente atração por outro homem, que sente atração por outra mulher? A igreja ela tem que permanecer firme na verdade. Ela tem que permanecer dizendo o que Deus está dizendo. Se Gênesis 1:27 diz que ele fez macho e fêmea, se Levítico vai falar que aquilo ali é errado, se Romanos 1 vai falar claramente que eles perverteram, mudaram aquilo que Deus realmente colocou, né? Se 1 Coríntios 6 vai estar falando também sobre isso, então a igreja tem que permanecer firme falando aquilo que Deus diz. Ah, a ideologia de gênero diz isso, mas Deus diz isso. Esse é um papel nosso como cristão, né? De falar o que Deus está dizendo e de agir de acordo com aquilo que Deus quer de nós. O problema é que às vezes a gente faz isso em legalismo, né? A gente acaba condenando e ali a gente erra porque a gente peca por não dar graça, derramar graça sobre essas pessoas, né? E entender que Deus quer salvar elas delas mesmas, né? Então, assim, a gente precisa sempre focar nas verdades de Deus. Eu tenho que falar e dizer aquilo que Deus diz. Então, eu preciso afirmar a identidade, né? Compreender que dizer que um homem pode ser mulher ou que uma mulher pode ser homem é completamente contrário à compreensão bíblica sobre pecado. Eu tenho que chamar de pecado que a Bíblia diz que é pecado. Eu não posso dizer que isso é natural, certo? Então, é isso que a gente precisa focar.
tá? Esse é o nosso alvo maior. Outra coisa que eu coloquei para vocês, para a gente finalizar, é que se alguém tiver isso, agora eu quero perguntar para vocês. Vocês vão fazer pergunta ou fazer para vocês? Quando alguém se sente desconfortável com a sua biologia, uma mulher que se sente desconfortável por ser mulher e um homem que se sente desconfortável por ser homem, qual é a solução, gente? E aí, cuidem. O que é que vocês acham Qual a aí? pergunta? Uma mulher que se sente desconfortável com a biologia dela. Tipo, ela não se sente confortável em ser mulher e o homem não se sente confortável em ser homem. Ah, eu não me sinto confortável em ser mulher. Qual é a solução? Qual seria a solução? Eu acho que A solução pessoa seria falar, tem né? que- Que Deus fez ela mulher, que ela tem que se aceitar do jeito que ela é, que Deus ama ela, e isso, tia. Ok, meu. Eu acho que assim, a pessoa, quando ela estiver sentindo isso, provavelmente ela não vai ser crente, assim, né? Cristã. Então, o que a pessoa deveria fazer assim, se sentir isso, é orar, pedir para Deus tirar esse sentimento da pessoa, né, dela. Ou eu acho que assim, dizer não, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Eu tenho que lembrar que eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele me fez do jeito que eu sou e eu tenho que ser do jeito que eu sou. É uma das soluções, assim, tal, provavelmente vai fazer com que essa vontade, com essa, como é que eu digo? Quando você não se aceita do seu gênero, eu acho que essa pode ser uma das soluções. Ok, obrigada, meus amores. Será que crente não tem luta nisso? Por exemplo, será que é possível alguém ser crente, ame a Deus muito e ainda assim seja tentado, às vezes, em gostar de outra pessoa? Tem O que é que que vocês acham? aceitar o É seu gênero, possível. porque foi Deus que te fez assim. Ok. Então, é possível uma pessoa amar profundamente a Deus e ter luta nessa área, tipo, ela quer agradar a Deus e aí ela se sente às vezes assim, ah, eu acho que eu tô gostando daquela menina, mas eu não posso gostar porque Deus não quer que eu goste. Será que existem É crentes? possível, existe, eu acho que sim. Sim, amor, Tem até existe. igrejas para essas pessoas, tia. É, existe, gente. É uma luta para a pessoa e todas as vezes que ela deixar de fazer aquilo que ela quer fazer para fazer o que Deus quer que ela faça, ela glorifica tanto a Deus, ela alegra tanto o coração de Deus, porque ela deixa de fazer algo que ela quer para fazer algo que Deus quer que ela faça. Tá bom? Então é importante a gente entender que pessoas lutam nisso e a gente, como igreja, tem que acolher essas pessoas, mas não acolher o pecado dessas pessoas, né? Amar essas pessoas, orar por essas pessoas, acolher, ouvir as lutas dessas pessoas e ajudar elas em oração e ajudar a elas lembrando o que Deus quer dela. Olha, eu entendo você, mas continue não fazendo sua vontade. Continue fazendo o que Deus quer de você. Tá bom? Isso é importante falar para que a gente tenha um olhar de compaixão por essas pessoas que lutam nessa área. Tá certo? Infelizmente, a igreja realmente não tem mostrado esse preparo de abraçar essas pessoas, acolher essas pessoas, entender que Deus as ama, que Deus quer salvar e que nós temos que ser misericordiosos, como o Senhor também é para conosco. E que o nosso pecado não é diferente do pecado dela. É diferente no sentido de ser outro pecado, mas ofende tanto a Deus quanto dela. O meu pecado não é maior ou menor do que o pecado de alguém que luta nessa área gostando de outras pessoas. Tá bom? É muito importante a gente lembrar disso. É isso que vocês falaram, né? É tentar pensar como a Bíblia quer que eu pense, é tentar alinhar esse. Ah, eu sinto que eu não sou um homem, tá? Mas o que a Bíblia diz? Você é um homem. Que a partir daí você agir de acordo com aquilo que você está pensando, certo? É isso, eu não vou entrar muito mais, porque eu quero deixar um tempinho para a gente conversar,
tá? Mas só uma coisa que eu quero finalizar, dizendo que tudo que está em questão disso, gente, Tia, é que a horas verdade. acaba? Eu nem sei. É 8h20, 8h30, é? Cadê a 8 Tamires? e 6. É por aí, pronto. Não, que horas termina? Termina às 8h20, 8h30, né, Tamires? É, agora é 8h06. Oh, tá bom. Certo? O que está em jogo no final de tudo, gente, é a palavra de Deus, né? É a verdade. Eles querem mostrar que a palavra de Deus não é verdade, né? Que ela está errada, que Deus errou. Mas Deus não errou. Deus não erra. A palavra de Deus, ela é a verdade. E é a palavra de Deus que julga a nossa cultura. E não a cultura que julga a nossa palavra, tá certo? A palavra de Deus é quem deve determinar o que é certo e o que é errado. Ok? Deixe-me ver. Algo importante sobre o amor de Deus. A gente ouve assim, ó. Ai, mas Deus ama, né? Nós falamos sobre amar a eles, né? Que às vezes a igreja não ama eles como deveriam. Mas, gente, uma coisa importante da gente falar sobre o amor, certo? A cultura, desde a década de 1960, ela tem defendido o amor de uma forma muito livre, né? De uma forma sem restrição, ou seja, você tá, te amo e aí você faz o que você quer, só que o amor de Deus não é assim, certo? Deus não nos ama dessa forma, deixando a gente entregue às nossas próprias coisas. Ele nos ama privando a gente também de algumas coisas. Eu sei que vai surgir perguntas sobre isso, por isso que eu tô adiantando alguma coisinha. Ai, aqui, ok. Pronto. Eu vou fechar aqui. Para poder olhar. Ai, meu Deus. Para a apresentação. Pronto. Uma coisa que eu quero ler com vocês, para a gente poder ir para as perguntas, mas antes eu quero perguntar para ver se vocês são sabidas mesmo. Para que foi que Deus criou vocês? Por que vocês existem? A televisão existe Eu acho, para tia, transmitir que imagem. cada um de nós tem um propósito. Tá. E qual é esse propósito? Para que Então, vocês cada um tem o existem seu, agora? né? Cada um tem o seu. E será que existe um propósito maior para todos? Ô, tia, sim, existe, que é falar do amor dele para todos. O propósito principal de todo mundo é falar do amor dele para todos. E Deus nos trouxe ao mundo justamente para isso e para cumprirmos o nosso propósito. Nosso propósito, que são outras coisas grandes, maiores, e servir a Ele e servir a Ele e falar do amor dele para outras pessoas, não julgando, mas sim falar com amor e do amor dele. E assim, sobre esse negócio de amor, então, deixando o amor livre, eu acredito que existem dois tipos de amor. O amor ao próximo, que todo mundo tem que amar ao próximo, né? Gostar, assim, não julgar, nesse sentido, né? E existe o amor de paixão, essas coisas. Amor de paixão, assim, né? E é isso que as outras pessoas, certas pessoas sentem, por talvez mulheres, homens, né? Então fazendo com que esse amor de paixão vire como um pecado. Virou, assim, desde sempre eu percebi, desde a Bíblia que a gente está lendo, já existia isso. Então estão usando o amor entre o homem e a mulher para fazer o amor de homem, mulher com mulher, essas coisas. Ok. Vocês existem para um propósito.
existem várias formas de vocês servirem a Deus e Deus fez vocês com várias coisas, né? Tipo, com habilidades diferentes para servir a Ele. Mas existe um propósito maior para as nossas vidas. E esse propósito é para todos nós. E esse propósito está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse texto vai dizer: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meus amores, vocês existem para trazer glória a Deus. Tudo que vocês fazem precisam glorificar a Deus, trazer glória a Ele, agradar a Deus. Isso envolve a nossa sexualidade, isso envolve tudo que nós fazemos. Vocês existem para que a vida de vocês agradem a Deus. Nunca esqueçam isso. Quando alguém perguntar para vocês por que vocês vivem, qual a razão da existência de vocês, eu vivo para trazer glória a Deus, para agradar a Deus, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, tudo em mim precisa agradar a Deus. Eu não vivo para agradar a mim mesma, eu vivo para agradar ao meu Deus, ok? Vamos lá para as perguntas. Tia, posso sair porque meu celular já tá descarregando e já tá 23%. Tá bom, meu amor. Tchau, tia. Tem alguém que colocou uma aqui? Oi, Elviane, eu vou ler Oi, as perguntas para Tá, por favor, que eu certo? não tô conseguindo acompanhar. Deixa eu ver. Tem 3 perguntinhas aqui no chat e 2 meninas levantaram uma para perguntar também. Vou começar pelo chat e depois a gente libera as mensageiras para perguntar, Tá bom, ligando o microfone, tá bom? tá bom. A primeira pergunta que a gente teve aqui foi em relação às roupas, né? Uma mensageira perguntou: a senhora acredita que existem roupas que são de mulheres e de homens? Bom, a Bíblia ela não vai falar sobre especificamente modelos de roupa. Por exemplo, naquela época não existia calça. Então, a Bíblia não tem como falar que calça é para homem e saia é para mulher. A Bíblia não fala sobre isso. Quando a Bíblia vai falar sobre roupas, por exemplo, tem 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10, e 1 Pedro, também, capítulo 3. São 2 textos que vão falar sobre roupas, sobre vestes. E eles vão sempre tratar assim. Mulheres, por exemplo, vai dizer que vocês se vistam modestamente, né? Ou seja, com decência. Então, Deus, a Bíblia não vai dizer que existem roupas para homens e roupa para as mulheres. Porém, gente, na cultura que nós vivemos, quando a gente olha o texto que a gente acabou de ver em Coríntios, se eu comer tem que ser para a glória de Deus, e se eu beber tem que ser para a glória de Deus, e o texto ainda vai dizer assim, ou qualquer outra coisa que eu faça tem que ser para a glória de Deus, então também tenho que me vestir para a glória de Deus. Então eu tenho que escolher roupas que agradem a Deus. Por exemplo, roupas muito decotadas ou roupa que deixa o corpo... Tia, qual é a página? 1 Timóteo 2, do 9 ao 10, amor. Então, assim, para que... vou fazer essa pergunta para vocês não vão saber. Para que foi que a roupa foi feita? Qual o propósito da roupa? Para cobrir o nosso corpo, né, tia? Uau! Olha, eu já fiz essa pergunta e já me responderam de forma diferente, mas é exatamente isso. Em Gênesis, Adão e Eva andavam... Sabe qual é o maior estilista? O primeiro estilista que existiu? O próprio Deus. Existe um livro chamado Deus, o Estilista. Ele é muito bom, esse livro. E aí, Adão e Eva andavam nus, eles não tinham vergonha um do outro, não tinham pecado, mas logo depois eles ficaram com vergonha e ficaram se escondendo. Deus vai lá e pega lá as folhas e cria para eles uma roupa para cobrir. Então, o propósito das roupas é cobrir, gente. Só que a moda não entende isso, meu povo. A moda acha que roupa é para mostrar mais os nossos corpos. Principalmente a mulher tem que deixar à mostra. E não, o propósito da roupa é cobrir. Então, respondendo, não, a Bíblia não vai diferenciar roupa de homem e roupa de mulher. A Bíblia vai dizer que eu tenho que me vestir para a glória de Deus. Eu, mulher, tenho que escolher roupas como 1 Timóteo 2 vai dizer, e 1 Pedro 3 vai dizer, versículo 3 e 4, que
eu tenho que escolher a roupa que vai ser decente, discreta, né? E aí o homem também pode ver da mesma forma. Gente, não é decente, me perdoem. O homem andar com a calça igual a do Zezé de Camargo e Luciano, aquela calça arrochada, acochada, que o homem não consegue se sentar, que se machuca. Não, eu tenho que falar, gente, porque não dá, né? É assim, não é. Ai, não, não dá, perdão, saiu, né? Não dá, gente. Não é. Então, assim, não é a Bíblia que diz, isso não é decência, é coerência, é você entender que, tipo, não dá, né? Não dá para homem andar de saia, é estranho, é esquisito, gente. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender que a Bíblia não vai falar diretamente sobre isso, mas que existem essa diferença. É com decência, é com modesta e é se vestir para a glória de Deus. Quando você abrir seu guarda-roupa, você abriu aqui o guarda-roupa, olha para aquelas roupas e diz assim: qual roupa eu vou vestir hoje para a glória de Deus? Amém? Amém. Próxima pergunta. A Lúcia perguntou: se uma pessoa não sentir atração e não gostar do gênero oposto e gostar somente do mesmo sexo, ela precisa ficar solteira então para seguir a Bíblia? Não entendi. Se uma pessoa não sentir atração pelo sexo oposto, Ela não ela tem sente que ficar atração pelo pelo sexo sexo oposto. oposto, só pelo mesmo sexo. Então Ela ela tem que... sente atração pelo mesmo sexo. Isso, ela não sente pelo sexo oposto, só pelo mesmo Ok, sexo. ok. Então, a solução, ela tem que ficar solteira para poder seguir a Bíblia? Mas, se ela sente atração pelo mesmo sexo, ou se ela sente atração pelo sexo oposto, porque eu entendi que ela não sente atração pelo mesmo sexo. Não, ela sente pelo mesmo sexo, não sente pelo sexo oposto. Então ela sente atração pelo mesmo sexo, ela não sente pelo sexo oposto, e a pergunta é Isso, se ela tem que continuar solteira. para seguir a Bíblia. Amém. Sim, ela tem. Se ela amar a Deus mais do que a ela mesma, ela vai fazer isso. E uma das duas coisas vai acontecer. Deus é poderoso o suficiente para dar a ela a atração pelo sexo oposto, porque ele é capaz de fazer todas as coisas. Ou Deus pode dar a essa pessoa a graça para aguentar viver nessa vida cada vez mais mortificando esse desejo. E isso é muito louvável, gente. Olhe, essa pergunta é tão profunda. Muito obrigada por trazer essa pergunta. Porque a gente precisa entender que Deus nos chamou, por isso que o evangelho é uma cruz, né? É a cruz. Jesus disse assim: quer me seguir? Essa pergunta foi importantíssima. Foi, né? Quer me seguir? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. A frase de Jesus para os seus discípulos é a mesma frase para nós. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A ordem ainda é a mesma. Se eu amar a Deus mais do que a mim mesma, eu vou deixar e vou seguir a Ele. E acredite, Ele vai dar graça suficiente para essa pessoa continuar seguindo. E pode ser que ela nem fique solteira o resto da vida, viu? Porque Deus é poderoso o suficiente para mudar isso. Eu conheço casos de pessoas próximas. E eu faço questão de compartilhar uma com vocês. Eu tenho um grande amigo, irmão em Cristo Jesus, que a adolescência dele, ele era homossexual no sentido de como ele se sentia. Ele sempre foi homem, mas ele sentia constante atração por outro homem. E aí ele dizia, ele tinha uma vontade de servir a Deus, era tão lindo ver isso nele, porque ele lutava mesmo para não sentir aquilo, ele orava: Deus, me ajuda a não sentir isso, me ajuda a mortificar isso, me ajuda a oferecer o meu corpo, Senhor, para o Senhor e não seguir o padrão desse mundo, como Romanos 12 vai dizer, né? E aí ele teve várias pessoas na igreja acompanharam essa luta dele, apoiaram. Hoje ele é casado, gente, tem 3 filhos, tá quase para ter o quarto, né? E Deus ajudou ele a vencer essa luta. Pode ser que um adolescente se sinta assim, confuso, e a palavra de Deus, ela tem a solução para essas nossas dúvidas e inquietações. É por isso que a gente tem que falar sobre isso. É por isso que eu louvo a Deus por vocês estarem falando sobre isso.
Muito obrigada por essa pergunta. E sim, continue se negando e seguindo ao Senhor. Amém. Tem uma pergunta aqui, mas ela já foi já foi respondida durante o nosso estudo, que é perguntando sobre a ideologia dos homossexuais ser errada simplesmente porque não se pode reproduzir. Mas não, isso já foi respondido Ok. durante o estudo. Temos aqui uma última, que foi mandada agora. Em relação às crianças estarem aprendendo nas escolas que duas pessoas do mesmo sexo estarem juntas é normal, principalmente as crianças menores que passam mais parte do tempo na escola. Como os pais podem intervir? Excelente. Gente, eu tô amando esse negócio. Que perguntas boas. Olhem, esse é um grande problema, porque hoje a educação está sendo terceirizada, né? A Bíblia vai dizer o quê? Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer que os pais devem ensinar os seus filhos. Inculque a palavra de Deus para os seus filhos. E aí ela vai dizer o tempo todo assim: ensine quando eles estiverem andando no caminho, quando eles estiverem caminhando, quando acordarem, quando levantarem na mesa. Então, o pai e uma mãe precisam ensinar os seus filhos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Como é que ela vai intervir? Como é que a gente intervém com a mentira? Colocando a verdade, né? E aí, um cuidado que eu também tenho, por exemplo, Davi, eu tenho um filho de 8 anos, Davi estuda na escola, eu acompanho tudo o que está acontecendo na escola dele. Essa é uma forma de cuidar daquilo que Deus tem me confiado. Uma mãe precisa entender que Deus confiou a ela o seu filho. Então, acompanhar o que está acontecendo na escola, o que estão dizendo, perguntar a ele o que você estudou hoje, o que você diz, e inculcar as verdades de Deus. Não existe método mais eficaz de quebrar as mentiras do que colocando a verdade. Nós sabemos que nosso adversário, ele é o pai da mentira. Mas nós temos aquele que é a verdade e a verdade que liberta o homem de qualquer mentira, tá? Então, assim, ensine, eduque, inculque, fale com os seus filhos sobre isso. A gente tem que quebrar esse tabu, gente. Se você não falar com os seus filhos sobre isso, a escola vai falar, alguém da ideologia de gênero vai falar. Que seja você que fale sobre isso com os seus filhos. Nós, como igreja, precisamos falar sobre as questões culturais à luz da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu acho que foram essas perguntas. Irmã, queria fazer um comentário. Irmã Thelma, pode falar. Deixa eu ligar aqui a câmera. Eu queria parabenizar a irmã e dizer assim que é uma bênção mesmo esse momento, as mensageiras. Aí, como a irmã falou da questão da escola, eu queria ampliar sobre a internet, né? E dizer assim que, como a irmã falou para nós mães, né? E nós que somos mães professoras também, não é que seja só na escola, né, que acontece, está aberta a internet aí para quem quiser ver. E nós, né, como eu comentei que eu tenho uma de 9 anos, também a mensageira do infantil, que eu disse para ela e digo para os outros dois, né, que eu tenho 3 filhos, que a mãe aqui não está 24 horas com você, não está. Mas Deus está. Então, assim, você pode esconder da mãe. A mamãe não está aqui vendo de jeito nenhum, mas o Senhor está. O Senhor está vendo. Então, como ela é menor, né, eu dizia para os outros também, que o seu coraçãozinho vai dar um sinal. Será que isso é legal? Será que Deus está gostando? E ontem ela estava assistindo, né, alguma coisa no YouTube e a gente percebe até o olhar. Então, a gente não está, né, irmão, 24 horas ali com eles, mesmo que eles cheguem da escola, a gente pergunte como foi a aula, o que aconteceu, tudo mais. Mas, assim, ensinando, educando, orando sempre, entregando nossos filhos ao Senhor. E aí o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai mostrando. Tanto é que ontem ela estava assistindo algo sobre esse tema. E hoje o Senhor mandou essa palestra com as menores, está mandando agora. É uma bênção mesmo. Então, é muita oração. E está lá, né, orando, pedindo ao Senhor que cuide de nossas crianças, nossos jovens. Tá bom? Então, eu também agradecer a irmã e as orientadoras. Amém. Deus Irmã Thelma, abençoe. sabe o que eu lembrei de José,
né? Em Gênesis 50, quando a mulher de Potifar, a mulher dele tenta seduzir, e aí ele resiste, ele foge, e aí ele fala uma frase que é crucial. Ele não vai dizer assim, ixi, se o marido dela me pega aqui, vai me matar. Não, ele diz assim, acaso faria eu demasiada coisa contra o meu Senhor? Né? Então, assim, no coração de José, ele dizia assim, acaso eu posso fazer algo, pecar contra o meu Senhor? José estava preocupado em não cometer nada contra Deus. Então, eu acho que é muito mais sobre comportamento, é a nível do coração. É a gente ensinar aos nossos filhos que todo pecado que eles cometem é contra Deus. Por exemplo, eu costumo dizer para Davi, quando às vezes ele desobedece, eu digo, olha, filho, quando você desobedece à mamãe, você desobedece a Deus, que manda você obedecer à sua mãe. Né? Então, sempre aponte para Deus. É uma ofensa contra Deus. Quando a gente peca, é uma ofensa contra Ele. Então, treinar o coração dos nossos filhos a amar a Deus mais do que a eles mesmos. Eu quero assistir isso, mas será que isso que eu estou assistindo vai agradar a Deus? Né? Então, é o tempo todo treinar, é muito mais a nível do coração do que comportamento. Às vezes a gente acha que é só comportamento. Não posso, não posso, não posso, mas na verdade deveria ser não devo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Posso fazer todas essas coisas, mas escolho não fazer por amar mais a Deus do que a essas coisas que eu quero fazer. Né? Então, Amém. é mais sobre isso. Obrigada, irmã, pela Amém. contribuição. Obrigada. Amém. Eu acho que a gente vai encerrar porque já vai cair aqui, né, Tamires? É só 1 hora, né? Kelviane, muito obrigada. Que Viu? agradeço. Foi maravilhoso, um estudo maravilhoso, muito Amém. edificante. Eu acho que para a gente, para as mensageiras, para as mães que estão aqui, para os convidados, se a gente tivesse tempo, a gente poderia passar muitas horas falando sobre esse tema, que é um tema realmente muito profundo e muito necessário ser abordado, né, Sim. para as crianças, porque o mundo está abordando esse assunto, dando a visão deles sobre isso, e muitas vezes a igreja está se calando diante disso e fingindo que não está acontecendo nada. Isso é errado. A gente precisa também não sair em rua e entrar em conflito, mas falar dentro da nossa igreja para as nossas crianças sobre isso, para prepará-las para o mundo. E, de fato, esse estudo foi muito bom. Que bom que a Tamires gravou. A gente queria te agradecer. Você é maravilhosa e hoje foi, sim, muito edificante mesmo, viu? Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos finalizar, vamos orar. Agradecendo a Deus por esse momento, tá? Ah, e a foto, vamos tirar logo a foto então, Tamires, que depois todo mundo vai embora. Vai, Luara, é tua, Luara, que vai fazer? Gente, vamos lá, eu vou contar de 1 até 3 para ninguém sair com a boca torta, tá bom? Deixa eu... Só um minutinho aqui. Ai, meu Deus. Ô, Calvini, eu ia te tirar da reunião. Só um minutinho para pegar todo mundo. No 3, vocês façam aquele sorriso lindo, tá bom? Ah, meu Deus. Sorriso Colgate. Eu tô falando bem muito aqui para disfarçar, para poder... Peraí. No 3, vai lá. Bom, meninas, quem quiser abrir a câmera, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, meninas. Pronto? Pronto. Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo mais de Ti, aprendendo, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, sobre aquilo, Senhor, que Tu quer para a Tua criatura, para a Tua criação. Deus, que essa palavra fique em nosso coração, que nós saibamos, Paizinho, querido, nos comportar e nos posicionar diante daquilo que o mundo tem trazido para nós, que é contrário à Tua vontade. Que nossas crianças, Senhor, possam estar, Senhor, tendo suas mentes, seus corações, Senhor, blindados pelo Teu Espírito Santo. E que, Senhor, elas possam crescer, entendendo a Tua verdade, entendendo aquilo que o Senhor fez, a Tua vontade. E que nós possamos, Senhor Jesus, ser sempre, Paizinho querido, luz para esse mundo. Que o Senhor possa guiar nossos passos, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Muito obrigada por essa reunião de hoje. Obrigada pela vida da Calviane, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, usá-la sempre.
Obrigada por cada mensageiro que está aqui, por cada pessoa que esteve nessa reunião hoje, aprendendo mais de Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Um beijo, orem por Obrigada. mim. Amém.